gente compreende, eu fiz essa analogia hoje, agora com vocês da viagem, né? Quando a gente compreende que a gente está numa viagem e que essa viagem tem início, meio e fim, e que muitas vezes essa viagem a gente tem um planejamento que seja uma viagem de 20 dias, que seja uma viagem de um mês, por vezes essa viagem precisa ser cortada, a gente precisa retornar da viagem. Então, toda a nossa vida, tudo que a gente planeja na nossa vida, a gente precisa compreender que a gente fazer uma analogia de que a nossa vida, a nossa história é uma grande viagem. Então, quando você viaja, que você vai para um estado novo, um país novo, um lugar que você não conhece, a gente geralmente faz esse movimento quando a gente tira uns dias de férias, né? Não tô falando aqui de viagem de trabalho, tá, gente? Porque eu adoro viajar a trabalho, e quando eu viajo a trabalho eu também tiro um pouquinho de dias de férias. Mas quando a gente para pensar, que a gente faz, quando a gente faz uma viagem de férias, o que a gente se permite na viagem de férias? Diz pra mim, diz aqui pra mim, quando você tira uns dias de descanso e vai fazer uma viagem, seja no interior da cidade que você mora, seja num outro estado, seja num outro país, que você tire uma semana, 10 dias ou um mês, o que é que você faz, o que você se permite nessa viagem de férias? Conta aqui pra mim. O que você já se permitiu e o que você se permite? Dormir mais e comer melhor. Olha, boa! Eu me permito numa viagem dormir mais e comer melhor. Obrigada, Josi. Me diz aqui. Relaxar e não ter compromisso. O que mais que você se permite quando você está numa viagem de férias? Bom, vai falando aí. A gente se permite viver uma experiência nova. A gente se permite comer num restaurante um pouco mais caro. A gente se permite usar roupas mais leves. A gente se permite uma simplicidade e ao mesmo tempo a gente se presenteia. A gente vai a uma loja, ou a gente compra um vestido diferente, ou uma blusa, ou a gente compra aquela lembrança da viagem para deixar lá na nossa casa. Então, ou a gente se arruma mais, porque a gente vai num lugar bacana. A gente se permite dançar. A gente se permite ler, a gente se permite mergulhar. Se for num lugar de praia, a gente se permite um esquibunda. A gente se permite viver de forma inteira. Então, essa viagem que a gente tira de uma semana, de 10 dias, se a gente olhar para essa viagem de férias, a gente ampliar o nosso olhar e compreender que a nossa vida é uma viagem. A gente chega e a gente vai embora. Só que a gente não compreende, muitas vezes, que essa viagem a gente aprende muitas coisas. Quando a gente viaja, quem já viajou para fora assim do país sozinho, né? Ou até com amigos, compreende como a gente aprende como andar de metrô num lugar diferente, a gente aprende uma nova língua, a gente aprende uma nova postura, uma gíria da cidade, um prato diferente. E nessa nossa história, nessa jornada da vida, também estamos numa longa trajetória, numa longa viagem. Só que a gente faz dessa viagem ela ficar muito penosa, a gente coloca nessa viagem tudo muito quadrado. Eu não sei se quem tem costume de lavar o cabelo e secar o cabelo com secador e passar aquele negócio, como é o nome daquilo para alisar? Ai meu Deus, prancha. Quem viaja, em geral, tem gente que leva aquele kit todo pra viagem, fica lá na viagem lavando o cabelo e tal, fazendo aquilo tudo. E tem gente que curte e tá nem aí se o cabelo tá enrolado, se caiu na piscina, se caiu no mar. E é esse lugar que eu quero te convidar a entender o que é essa nossa trajetória da vida. O que é essa grande viagem. Quando a gente olha para nossa vida como uma grande viagem, a gente vai dar mais valor a cada momento que a gente vive, a cada pessoa que passa na nossa vida, a cada relação que acontece, a cada aprendizado, e entende que muitas das coisas que acontecem
são para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Só que essa viagem da vida, ela tem um propósito. Qual é o nosso propósito quando a gente nasce? Nasceu lá de papai e de mamãe. Qual é o propósito da sua vida? Você nasceu para quê? Você sabe para que você nasceu? É uma boa pergunta para você se fazer agora. Gente, para que eu nasci? Meu filho de 10 anos, esses dias, vai escrevendo aqui se você sabe para que você nasceu. Esses dias, na hora de dormir, sempre na hora de dormir a gente vai fazer uma prece, né, juntos. E aí ele chorou, achei tão bonito assim, né, Bento. Ele disse assim: mãe, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? A gente morre, a gente tá aqui, pra quê? A gente vai reencarnar, e aí, mas a gente morre, eu venho em outra família, pra quê? E aí é tão importante a gente... Essa pergunta tão infantil, tão bonita, tão questionadora, é importante que a gente se pergunte também. Mais do que qual é o sentido da vida, é por que eu nasci? Por que você nasceu? Para quê? Você já parou para se perguntar disso? Para que você nasceu? Ser feliz num grande aprendizado. Nós nascemos com muitos desafios. Nós nascemos com uma missão de evolução. A gente nasce, e eu sempre bato aqui na tecla nas lives, a gente nasce e esse nascimento, a gente vem numa família que já está andando há muito tempo essa jornada. A gente pega o bonde andando, literalmente. Então, esse bonde já está andando há muitas gerações. E a gente chega, quando a gente nasce naquela família, quando a gente nasce para evoluir. Não tem outra função da gente nascer que não seja evoluir. E evoluir com graça e leveza é uma escolha. Evoluir sendo feliz é uma oportunidade. Evoluir escolhendo deixar a nossa vida mais leve é um grande desafio. Nós estamos aqui para evoluir. Então, se você nasceu na sua família, do seu papai e da sua mamãe, com vários irmãos diferentes de você, com características semelhantes e outras totalmente diferentes, você nasceu nessa família para viver essa experiência e, diante dessa experiência, desenvolver a nossa potência, a nossa evolução espiritual. Gente, a gente precisa começar a abrir a consciência para isso. A gente nasceu para ser feliz, sim. Nós nascemos para sermos felizes, porém, a felicidade, ela é um hábito. A gente já falou disso numa live. A gente precisa se habituar a ser feliz. Mas o maior propósito da nossa viagem da vida é a gente evoluir. Então, quando a gente, como uma pessoa me questionou recentemente, ela disse assim: Cristiane, por isso que eu trouxe o tema dessa live de hoje. Ela disse assim: caramba, Cris, eu preciso parar de olhar todas as situações que acontecem de ruim como um fracasso pessoal e aprender a olhar a tudo isso como aprendizado. Isso, gente, a gente precisa fazer diariamente. Tudo que acontece na nossa vida é um aprendizado de evolução. Desde as coisas mais difíceis, desde as coisas mais simples. Desde o momento que a gente acorda, desde o momento que a gente nasce naquele seio familiar, com aquele pai mais opressor, com aquela mãe mais omissa, com aquele pai mais carinhoso, com aquela mãe que não gosta de toque. Desde o momento do nosso nascimento, prestem bem atenção nisso. A gente nasceu naquela família, porque ali a gente tem que desenvolver capacidades para a nossa evolução espiritual. E quando a gente evolui, a gente está evoluindo todo o nosso sistema familiar. E assim,
também desenvolvendo o nosso sistema familiar, a gente está desenvolvendo todos os nossos descendentes. Então, quando a gente amplia esse olhar de que a vida é uma grande viagem, a nossa vida é uma grande viagem, a gente vai começar a se permitir viver essa viagem de forma mais leve, de forma mais amorosa, não ficando tão presa a esses modelos, a essas coisas tridimensionais. Gente, quanto a gente fica preso às coisas tridimensionais? O que são as coisas tridimensionais? São as coisinhas do dia a dia. Se vai ter isso, se vai ter aquilo, se vai ter a festa de aniversário, se não vai ter a festa de aniversário, se vai ter a conta para pagar, o dinheiro no final do mês, como é que eu vou organizar isso? Todas essas questões, elas servem e são manancial para a gente poder aterrar e conseguir desenvolver. Mas a gente não pode ficar preso só nisso. Quando a gente fica preso nisso, a gente se distrai da grande oportunidade da vida, que é o nosso desenvolvimento e a nossa evolução espiritual. E a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para gerar mais potência para nós mesmos e para o nosso sistema. Então, vamos começar a entender que quando a gente olha para essa oportunidade de reconhecer que quando eu viajo para um estado, um país novo, eu me permito viver tudo de maravilhoso que tem lá, me permito comer, tomar sorvete, me permito fazer tantas coisas numas férias, numa viagem, por que eu me prendo tanto na vida? Por que durante essa viagem que a gente tem, desde o momento que a gente nasce, desde o nosso nascimento até a nossa passagem, por que eu não olho para essa história, esse momento, como também uma grande viagem? Quando eu me permito olhar para isso dessa forma, eu vou me permitir mais leveza. E aí eu vou me permitir experimentar muito mais coisas, que seja cortar o cabelo, que seja namorar pra caramba, que seja me casar mais de uma vez, que seja me libertar de uma relação abusiva, que seja me libertar de um emprego que eu não estou feliz, que seja buscar uma nova profissão, que seja entender que só ganhar o dinheiro para minha existência não é o suficiente, então eu quero fazer algo que me dê prazer. Que seja, o que mais, gente? Que seja ler um livro, que seja fazer um novo curso, uma nova faculdade, que seja, gente, tanta coisa que a gente pode se permitir viver e desenvolver a partir do momento que a gente entenda que tudo que a gente está vivendo, desde o momento que a gente nasce, é uma grande viagem, que exige de nós evolução. E como é que a gente evolui? Experienciando. A gente só evolui vivendo as experiências. Se a gente se tranca dentro de um quarto, sem nenhuma notícia, sem nenhuma oportunidade de se relacionar com o outro, mesmo que sejam os seus na sua casa, que a gente está vivendo agora na pandemia, né? Cada vez mais fechados, cada vez mais reclusos, porém, sabendo das notícias, compartilhando via telefone. Mas se a gente se fecha totalmente sem essas oportunidades, a gente não troca experiência. E o que nos faz evoluir nessa grande viagem é a experiência. A experiência no nosso trabalho, a experiência no nosso relacionamento, a experiência com as amizades, com as relações que chegam. Quantas pessoas que chegam na nossa vida e nos ajudam a crescer. Quantos cursos que você deixa pra lá? Vê um curso assim, gente, deve ser tão legal aprender a fazer isso. Nossa, deve ser tão bacana estudar isso, mas assim, isso não é pra mim. Esse não é o momento. Numa próxima turma eu faço. Agora eu não tenho dinheiro. Isso tudo tá fazendo com que a gente se limite a evoluir, a descobrir nessa viagem que é a vida, tudo que a gente pode viver de potência e de oportunidade. Então, a gente precisa sair um pouquinho desse mundo tridimensional, dessa mente pequena que todos nós temos, todos nós.
né? Quantos de nós às vezes não acorda assim preocupado se vai conseguir organizar as compras da casa, organizar a vida, né? Organizar um problema que acontece. Muitos de nós. Mas a gente não pode ficar preso nessa história. A gente tem que entender que a nossa vida é muito maior do que pagar os boletos. A nossa vida, ela traz muita oportunidade para que a gente possa evoluir. E aí, o questionamento é, deixa eu pegar meu roteiro para não me perder. O questionamento é, gente, mas por que acontece tanta coisa difícil comigo? Como assim, Cristiane, tudo está a serviço da vida? A vida é a gente experienciar. Se a gente se priva de viver uma experiência, um romance, um novo emprego, uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma oportunidade de fazer um novo curso, se a gente se priva de viver as oportunidades da vida, a gente não está a serviço da vida. A gente está a serviço de outra coisa. Porque viver é se colocar em movimento. A vida exige de nós movimento. A vida é movimento. Se a gente parar para olhar para a natureza, para os ciclos da natureza, se a gente ficar, né, aqui em casa tem um telescópio, se a gente ficar 2 minutos olhando a lua pelo telescópio, a gente vai ver que a lua não vai mais estar naquele lugar. Ela se movimenta, porque a vida é movimento. Então, tudo está a serviço da vida, porque todo esse movimento que acontece nosso no dia a dia da nossa existência é para a nossa evolução. Então, eu quero dizer uma frase para vocês que eu acho que é bacana, é entender que a vida, ela não está nem aí para o nosso planejamento. Planejamento a gente faz porque a gente quer ter o controle das coisas, a gente quer ter a segurança, a gente quer, pra gente ter a sensação de que a gente está seguro, a gente quer controlar as coisas, a gente faz um monte de planejamentos. E é claro que os planejamentos são importantes para a gente chegar às nossas metas, mas gente, a vida não está nem aí para os seus planejamentos. A gente precisa cada vez mais aprender que viver é se soltar a esse grande mistério. A gente vai sim pro trabalho, acorda de manhã, toma café da manhã, quem precisa sair para trabalhar vai, quem pode trabalhar de dentro de casa fica, né? A gente tem uma rotina e termina, para almoçar, e a gente janta, e a gente vê um filme ou lê um livro e dorme. Será que a vida é só isso? Será que é essa mecânica? Será que é só essa mecânica que é a vida? É esse o movimento? Será que o movimento é também eu fingir que nada disso está acontecendo e só ficar conectada a muitas séries, a muitos filmes, ou só ficar lendo muito? Isso também não é necessariamente um movimento. Será que eu pego meu dinheiro todo só para viajar e curtir a vida, aproveitar a vida? Será que isso é movimento? Não sei se isso necessariamente é movimento. Eu vou estar movimentando o meu corpo, vou estar usufruindo do meu dinheiro, do trabalho para poder experimentar muitas coisas, porém, lembrem-se que nessa grande viagem que é a vida, nós temos que, como missão, a nossa evolução. Então, a gente precisa ler, sim. A gente precisa estudar, sim. A gente precisa repousar, descansar, sim. A gente precisa se divertir, sim. A gente precisa compartilhar a vida. A gente precisa compartilhar a vida para evoluir. E o que é o compartilhar a vida, gente? Se relacionar. E esse se relacionar não é só um relacionamento amoroso. É aprender a se relacionar com aquelas pessoas que te desafiam. Quantas pessoas nos desafiam? Então, vamos olhar um pouco para isso, né? Dentro dessa seara, assim, quando a gente se entende que a gente nasce naquela família, que você nasceu com aquele pai, com aquela mãe, mesmo que eles tenham te colocado para adoção. Ó,
nasceu, papai e mamãe te colocou para adoção. E aí você foi criado por outros pais. Essa experiência foi a melhor experiência que você podia ter, porque a sua missão é evoluir. E aí, gente, não é evoluir para mim, não é evoluir para seu pai e para sua mãe, é evoluir para todo o sistema evoluir. Evoluir, a gente tem que parar de achar que a gente é só isso. Nós somos muito mais do que isso. E o que quando a gente evolui, quem se beneficia da nossa evolução? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, quando a gente se dá conta de que a gente nasceu para evoluir. Se eu nasci para evoluir, quando eu evoluo, quem se beneficia da minha evolução? Diz aí para mim. Diz aí para mim. Diz para mim. Quando a gente evolui, quem se beneficia da nossa evolução? Vocês estão aqui comigo, gente? Vocês não escrevem para mim? Oi, Ulisses. Oi, Renata. Boa noite. Quando a gente evolui, quem é que se beneficia da nossa evolução? Nosso sistema familiar, todos à minha volta, sim. Todos à sua volta, sim. E todos os nossos descendentes. E todo o planeta. Gente, a gente tem que parar de se olhar como seres únicos apenas. Nós somos seres gregários, nós somos seres sistêmicos. Então, quando eu evoluo, quando eu me dou conta de que separar o meu lixo é importante, essa minha evolução, ela faz também evoluir o planeta. Quando eu evoluo entendendo que eu não preciso mais comer um tipo de coisa, não preciso mais ter um tipo de comportamento, eu estou deixando para os meus descendentes uma nova oportunidade de olhar a vida. Quando a gente ultrapassa as nossas barreiras do medo, quando a gente ultrapassa as nossas barreiras impostas pelo nosso sistema ou por nós mesmos, a gente está dizendo aos nossos descendentes, vá adiante. Então eu vou dar um exemplo assim muito claro assim, né? Uma pessoa, quando eu estou falando hoje, eu estou parafraseando da viagem. Uma pessoa que tem medo de viajar de avião. Então tem medo de viajar de avião. Então se ela tem medo de viajar de avião, ela pode ultrapassar esse medo, evoluir esse medo. E quando ela ultrapassa esse medo e evolui, ela está dizendo o que para os filhos, os sobrinhos, os descendentes? Que viajar é bom demais e que não precisa ter medo. Eu trouxe um medo assim bem fechadinho para a gente começar a ampliar um pouco isso. Então, se eu venho de uma família de origem que acredita que ganhar dinheiro demais gera arrogância, gera que é feio, que dinheiro é sujo, porque quem ganha dinheiro demais tá ganhando de forma ilícita. Então, se eu venho desse sistema familiar que tem esse olhar e essa crença sobre o dinheiro, quando eu me permito evoluir esse pensamento, evoluir essa postura, quando eu me permito ganhar dinheiro sem culpa, eu estou dizendo para todo o meu sistema familiar, eu posso ganhar dinheiro, ser feliz, trabalhar de forma bacana, não ficar arrogante, não ficar pedante, o meu dinheiro não vai ser sujo. Olha que aprendizado que eu estou dando para os anteriores. E olha a permissão que eu dou para os meus descendentes. Vocês podem ganhar dinheiro, vocês podem ter uma vida próspera, vocês podem ter uma vida digna de possibilidades. Então, é tão bacana quando a gente entende que nós estamos aqui para evoluir e que quando a gente evolui, essa evolução não é só uma questão minha. Essa evolução é uma questão para todos.
os meus do meu sistema, os seus que convivem comigo e o planeta, até quem não convive comigo. Até quem não convive comigo. Veja bem, até quem não convive comigo se beneficia da minha evolução. Porque quando eu evoluo, eu tenho uma fala diferente. Olha o impacto que isso tem. Então, se você está no seu trabalho, sim, os ascendentes também. Você mostra para o seu sistema todo, tá? Você demonstra para o seu sistema que mesmo que eles tiveram aquela crença, você conseguiu ultrapassar aquilo ali e que isso não foi ruim para a sua vida, ok? E os seus descendentes vão olhar assim, puxa, agora eu posso ir adiante. Agora eu perdi o raciocínio porque fui responder aqui sobre o ascendente. Vamos lá, o que eu estava falando? Quem lembra? Quem lembra que eu estava falando? Então, quando eu entendo que a minha evolução traz um impacto para todo o planeta, então veja bem, se eu estou no meu ambiente de trabalho, exatamente, efeito cadeia. Se eu estou no meu ambiente de trabalho ou num grupo de amigos e eu falo sobre algo que me impacta, que aquilo que eu acredito, que eu posso viver de forma mais simples, ou porque eu posso ganhar dinheiro sem culpa, que eu posso viver a minha história, que eu posso ser feliz, que a mulher pode se separar, que a mulher pode se recasar, né? Quando você coloca a sua postura, a sua forma de olhar a vida, o outro está ouvindo. O outro está vendo. A gente vai numa teia influenciando uns aos outros o tempo inteiro. Então, a nossa evolução impacta todo o planeta. A nossa evolução impacta toda a sociedade. E quando eu falo que se a gente nasceu, né, quando vocês param assim, gente, quando meu filho me pergunta, mãe, qual o sentido da vida? E eu faço a pergunta para vocês, por que você nasceu? Será que é só para, né, viver infância, juventude, idade adulta, envelhecer e morrer e ver seus descendentes? Não é só para isso. A gente vem para evoluir. E essa evolução exige de nós muita resiliência e muito entendimento de que tudo que acontece na nossa vida é um presente. Putz, Cristiane, agora tu pegou pesado. Como assim? Tudo que eu vivo na minha vida é um presente. Eu sempre sou traída, né? Eu sempre sou injustiçada. O que mais? O que pode acontecer? Meus relacionamentos sempre acabam. Eu sou explorada naquela empresa, naquele trabalho. E aí você está me dizendo que tudo que a gente vive está a serviço da vida, está a serviço da nossa evolução? E eu digo, sim. Sim. Por quê? Porque quando a gente vive aquela experiência, quando a gente está ali e a gente vive aquela experiência, é uma grande oportunidade de a gente descobrir um novo posicionamento. É uma nova oportunidade que a gente tem de aprender. Então, se eu estou num relacionamento afetivo e eu tenho dificuldade de me posicionar com o meu marido, e o meu marido é uma pessoa que tem pouca possibilidade de diálogo, preste atenção. Então, se eu estou numa relação onde eu tenho dificuldade de me posicionar e acabo atraindo para o meu relacionamento um homem que pouco tem possibilidade de diálogo, qual é o desafio desse relacionamento, gente? O diálogo, a conversa, a troca, desenvolver a comunicação. Então, se eu estou num relacionamento onde sempre sou traída, isso é um presente. Cristiane, por quê? Porque eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber qual é o meu valor. Quando eu me coloco numa relação onde eu sou amante, onde eu saio com pessoas que são casadas, eu preciso saber qual é o meu valor. Todas as experiências que a gente vive são para a nossa evolução. E a gente precisa
pensar sobre elas sem juízo de valor. Não é para dizer assim, pessoa que sai com homem casado é isso, ou homem casado que sai... Não é nada disso. É para a gente entender qual é o meu valor. Por que eu me coloco nessa situação? Por que eu vivo essa situação? Por que ao viver esse tipo de relacionamento, eu não sei me posicionar? O que a vida está exigindo de você? Então, se nós estamos aqui para evoluir, eu preciso me posicionar. Eu preciso aprender a romper. Eu preciso aprender a reatar. Eu preciso aprender a costurar essa relação, esse relacionamento. Então, se eu estou numa empresa, que a empresa não reconhece o meu valor, não reconhece o meu trabalho, não me paga de forma justa e objetiva, qual é o meu aprendizado nesse lugar? O que eu estou fazendo ali? Então, quando a gente traz para a mente a responsabilidade como os seres humanos, que nós vivenciamos todas as experiências para nossa evolução, a gente sai do lugar de vítimas. Gente, esse é um lugar muito, muito conhecido por todos nós. Nós somos seres humaninhos e a gente acredita o tempo todo que a gente é vítima do sistema. A gente é vítima do sistema, a gente é vítima do namorado, da namorada, a gente é vítima da empresa, a gente é vítima do chefe, a gente é vítima do tempo, a gente é vítima do trânsito e a gente tem que parar com essa história. Quando a gente fica se vitimizando na vida, não assumindo a nossa responsabilidade no processo, a gente não evolui. E isso é tão bacana da gente olhar, porque quando a gente olha para isso com alto amor e com essa consciência de que a gente está nessa viagem para evoluir, a gente para de reclamar e encontra uma solução. Bert Helling diz muito isso, né? É mais fácil sofrer do que encontrar a solução. Porque quando a gente sofre, a gente fica ali naquele reme-reme, encontrando aliados, encontrando pessoas para ficar naquele mesmo lugar, naquela mesma energia. Quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma questão e a gente realmente precisa evoluir, como é que a gente evolui diante de uma questão? Encontrando a solução. A gente só evolui diante de uma questão encontrando a solução. Então, se eu estou numa empresa e eu acho que eu não sou bem remunerada, eu preciso encontrar a solução. Eu vou ficar reclamando quanto tempo que meu chefe não me valoriza. Qual seria a solução? Se eu estou num relacionamento que meu marido não me valoriza, que o meu companheiro me trai, qual é a minha responsabilidade nesse processo? Quando eu olho para esse problema, eu preciso encontrar a solução. Qual é a solução? Se separar? Qual é a solução? Olhar para a minha responsabilidade no processo? Olhar por que teve essa lacuna no relacionamento? Se eu gosto de sexo? Se ele não gosta? Então, gente, reclamar é clamar 2 vezes aos céus. Quem reclama, clama 2 vezes. É reclama. Quem reclama, clama 2 vezes. E quanto mais a gente reclama, mais a gente fica no mesmo lugar. Então a gente precisa compreender que a gente está aqui para evoluir e dentro dessa compreensão, a gente trazer a responsabilidade para a nossa história, gente. Não adianta reclamar do porteiro, não adianta reclamar do vizinho. A gente pode olhar para aquilo ali, a gente pode se chatear, é claro, a gente liga para uma amiga, reclama. Isso faz parte do nosso processo de humanidade. Mas só ficar nisso nos faz permanecer parados. E quando a gente está parado, a nossa vida não está evoluindo. A gente não está indo para lugar nenhum. Então, muitas pessoas vêm para a constelação
vem fazer uma constelação comigo e fala assim, Cristiane, minha vida tá parada. Tipo, o que é uma vida parada? Ah, minha vida tá parada em vários aspectos, eu tô ruim no trabalho, no relacionamento, não consigo me relacionar, ou eu tô ruim no dinheiro, ou eu começo a fazer um monte de cursos e não termino, a minha vida está parada. Muitas pessoas chegam para mim com essa queixa da própria vida, porque é difícil ficar com a vida parada. E, gente, tem muita gente que fica com a vida parada. Mas que bom quando a pessoa se permite olhar para uma vida parada. Então, e é bacana a gente olhar o que faz a nossa vida ficar parada. O que vocês acham que faz a nossa vida ficar parada? Nossa vida fica parada porque muitas vezes a gente deixa janelas abertas. Então, eu costumo sempre brincar com os meus clientes que é como se o nosso corpo fosse composto de várias janelas. E cada janelinha que a gente abre é uma história da nossa vida. Ou é uma relação com a mamãe, abre outra janela, uma relação com o irmão, uma outra janela é relação com o pai, uma outra janela foi minha primeira relação sexual, a minha outra janela foi um relacionamento abusivo, minha outra janela foi um trabalho que eu ganhei muito dinheiro, minha outra janela foi uma faculdade. Nosso corpo, tô dando exemplo, tá? Parafraseando, a nossa vida, ela é composta por várias dessas janelas. Quando a gente não fecha as janelas, quando a gente não resolve aquelas questões, quando a gente não olha para aquilo tudo com interesse, é como se ficassem várias janelas do nosso corpo abertas. E aí, gente, a gente tem energia para absolutamente nada. A gente não tem energia, porque por essas janelas entra poeira, entra vento, entra folha, entra o que quiser. Então, a gente precisa aprender a fechar as janelas para a gente seguir a nossa vida. E o que é fechar as janelas? Muitas vezes, eu constelei recentemente uma pessoa que teve uma separação de um relacionamento, e isso, temos que assumir ser adultos. Teve uma separação de um casamento que difícil, ele que quis sair da relação, é um homem, ele quis sair da relação, ele quis sair do relacionamento de 17, 16 anos, bastante tempo relacionamento, e aí eu falei assim pra ele, aí apareceu na constelação algo ali meio parado, né, ele falou assim pra mim, não, mas eu tô ótimo, eu que quis me separar, eu tô ótimo, fiquei bem pra caramba, tô super feliz. E aí, gente, é importante a gente olhar pra essa janela. Porque o fato de eu ter escolhido sair da relação não quer dizer que o outro ficou bem. E se o outro não ficou bem, muitas vezes a nossa janela fica entreaberta. Muitas vezes a nossa janela, ao invés de estar fechada, ela está lá entrando vento, entrando poeira, entrando reclamação, entrando energia densa. A gente precisa se responsabilizar por tudo o que acontece, todas as escolhas que a gente faz, seja ficar com alguém, seja romper com alguém, seja entrar no mercado de trabalho, seja trabalhar numa empresa, né? Assim, quantas pessoas falam assim, ah, fulano ficou me devendo um dinheiro, mas deixa pra lá, não me incomodo. Gente, é uma janela aberta. E essas janelas abertas, eu sempre falo muito disso, assim, a gente precisa entender que as contas precisam estar fechadas. A gente precisa pagar a conta. Se a gente deixa um débito, quem vai pagar? Então, se eu estou naquela relação com aquela empresa, naquela relação de trabalho, e aí eu preciso entregar um trabalho, eu preciso fazer o trabalho, não faço aquilo de uma forma que eu fui contratada para fazer e sou mandada embora. Quando eu sou mandada embora, eu fico tão chateada, tão irritada, que eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer lá no meu aviso prévio, no tempo que eu deveria fazer. Aquela janela fica aberta. Porque se a empresa cumpre com aquilo que ela se comprometeu com você, quando você não se compromete em terminar de fazer o seu trabalho, aquela janela está aberta. E janelas abertas faz com que a nossa vida fique parada. Então, se eu tenho um relacionamento lá atrás com uma pessoa, e desse relacionamento eu engravidei,
E aí eu não quis essa gestação, não quis o vínculo com aquela pessoa. Eu decidi, naquele momento da minha vida, a gente decidiu juntos ou eu decidi sozinha, abortar aquela criança. Mesmo que eu considere que naquele momento era o que era possível para mim, isso é uma dor. Isso é uma vergonha. Quando a gente fala de aborto, a gente sempre fala, a gente pouco fala do aborto. Porque o aborto, uma pessoa que faz o aborto, em geral, esconde, porque isso socialmente não é visto, né? É um motivo de vergonha, é um motivo de se sentir julgado. Então, todos esses segredos, todas essas situações, ficam janelas abertas na nossa vida, na nossa história, que faz com que a nossa vida fique parada. Parada. Então, quantas pessoas eu constelo que chegam com a vida parada porque em algum momento isso, aí a pessoa fala assim pra mim, mas Cris, eu não me sinto eu não me sinto culpada, ou eu não me sinto culpado por aquilo que aconteceu, foi o melhor pra gente naquele momento. Mas houve uma exclusão. Quando há uma exclusão do sistema, a vida fica parada. Então eu preciso incluir aquele bebê, eu preciso incluir aquele pai daquele bebê ou aquela mãe daquele bebê. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida como adultos. Nós estamos nessa viagem impactando e sendo impactados o tempo inteiro. E tudo que a gente vive na nossa vida é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade de ninguém. Quando a gente nasce naquela família, se a gente entende dentro da consciência que a gente nasceu para evoluir, se eu nasci naquela família que o meu pai não gosta de afeto, meu pai pouco faz o toque, que minha mãe também é pouco afetiva, o que eu tenho que desenvolver quando eu nasço numa família assim? Como fechar uma janela? Já estou respondendo essa pergunta, ó. Como fechar essa janela? Nasci numa família onde as pessoas são pouco afetivas. E aí, em geral, eu repito esse comportamento. Como é que eu fecho essa janela? Desenvolvendo aquilo que eu não recebi. A gente precisa desenvolver aquilo que a gente não recebeu. Então, se eu nasço numa família onde minha mãe dá muito amor, minha mãe é muito passiva, muito permissiva, que coloca todo mundo embaixo das asas e todo mundo faz alguma coisa com ela que não é legal, eu preciso aprender a desenvolver o limite. Eu posso aceitar o afeto da mamãe, eu posso ser afetiva com as pessoas, mas a minha evolução está também em desenvolver a dar limite. Assim como o inverso, se eu nasço numa família onde minha mãe não gosta de toque, onde eu não sei amar, meus pais não souberam dizer que me ama, eu até escrevi um texto essa semana sobre isso, né? Minha mãe não sabe amar, minha mãe e meu pai não sabiam me dar afeto, me dar carinho, me dar amor. Como é que a gente evolui? A gente evolui se desenvolvendo, aprendendo a dar amor, aprendendo a dar afeto, aprendendo a dar o toque. Quando a gente se permite evoluir, a gente vai para o aprendizado. Quando a gente não se permite a evolução, a gente se torna credores do pai e da mãe. E fica ali dizendo para o papai e para a mamãe: eu não sou assim porque eu não aprendi, minha mãe não me deu. Eu não consigo fazer isso porque meu pai não me ensinou. Ah, eu sou assim porque eu não tive o amor do meu pai e da minha mãe. Ah, eu sou assim porque meu pai me colocou para adoção. Ah, eu sou assim. E a gente começa nesse movimento de justificar por que a gente é assim. Então, veja bem, a forma da gente fechar as janelas de todas as histórias que a gente vive é olhando para elas como adultos. Qual é a minha responsabilidade nesse processo? Qual é a minha responsabilidade naquela relação com a minha amiga que foi embora?
Qual é a minha responsabilidade naquela relação na empresa? Qual é a minha responsabilidade com meu ex-marido, com minha ex-esposa? Qual é a minha responsabilidade com os meus filhos, nascidos e natimortos e abortados? Qual é a minha responsabilidade? Como adultos. Quando eu olho como adulto, eu assumo a responsabilidade e aí evoluo. Quando eu não olho como adulto, eu vou para um relacionamento. Então vamos lá. Se eu acho que papai e mamãe não me deu amor, eu vou para um relacionamento exigindo que o meu parceiro me dê muito amor. E aí eu quero que ele me abasteça de amor, que ele faça tudo que eu sempre desejei que meus pais não fizeram. Só que não é responsabilidade dele preencher uma lacuna que é minha. A gente só consegue encontrar fora aquilo que a gente desenvolve aqui dentro. Então, se eu aprendo a dar amor, eu vou encontrar pessoas amorosas na minha vida. Então, se eu dou amor demais, se eu sou uma pessoa muito passiva, se eu sou uma pessoa muito permissiva, eu vou encontrar pessoas que exijam de mim mais postura. Então, não tem essa coisa assim, quando você fala assim, caramba, eu só atraio homens que me traem, eu só atraio perda de dinheiro, eu só atraio essas situações que me geram sofrimento. Atrai isso por quê? Porque você precisa aprender. Quando a gente está na escola, a gente não aprende a lição, a gente não tem que repetir de ano. É assim. Por que as coisas voltam na nossa vida? Para saber se você entendeu a lição. Então, uma mulher, né, que eu atendi recentemente, uma mulher que vivia num relacionamento abusivo mesmo, uma situação bem complicada. Conseguiu se separar, conseguiu se restaurar, conseguiu se manter, fazendo um processo terapêutico dela. Um ano e meio depois, 2 anos, ela começa a conhecer uma outra pessoa, começa a se relacionar. E com 4, 5 meses de relacionamento, tem um movimento, o homem tem um movimento que tem um comportamento abusivo. Então, por que ela atraiu essa pessoa, uma pessoa que também tem um comportamento abusivo? Para saber se ela aprendeu a lição. Então, o que ela vai fazer? Ah, mas ele é diferente. Homens são assim mesmo, mas eu tô apaixonada. Ou ela vai dizer, já vivi isso antes, mesmo amando, eu amo a mim primeiro. É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Então, se eu vou trabalhar, se eu vou me colocar no emprego e chego lá, a empresa me promete mundos e fundos, diz que eu vou fazer aquilo, de repente me coloca um monte de outras funções, mas aí eu acho que eu tenho que fazer aquilo tudo e depois eu fico com aquela sensação de que eu estou sendo explorada. Quando eu aprendo, olho para aquilo ali de verdade, falo que eu não mereço isso, rompo com aquele padrão, em algum outro momento você vai encontrar uma outra empresa ou outro chefe que faça a mesma coisa com você. Para quê? Para você descobrir se você aprendeu. Então, gente, a gente precisa olhar para todas as situações da nossa história, da nossa jornada, como um presente. É um presente estarmos aqui. É um presente poder participar dessa jornada da vida. É um presente tudo que a gente está vivendo enquanto sociedade, fazer parte dessa geração. Falando agora da pandemia que a gente está vivenciando, com muitas mortes, com muitas dores, com muitas partidas, com muito sofrimento. Porém, você que está aqui me ouvindo, é um presente estarmos juntos nessa geração, vivenciando toda essa situação, porque a gente está vibrando e podendo facilitar o processo de uma mudança de consciência, de novos olhares para a saúde, de novos olhares para o ser humano, de novos olhares para os menos favorecidos, né? A gente está o tempo todo podendo visitar o nosso olhar para o coletivo. Se eu saio sem máscara, não estou atrapalhando só a minha vida, eu estou atrapalhando a vida de muitos.
Se eu faço uma festa, eu não estou atrapalhando só a minha vida, eu estou atrapalhando a vida de muitos. Então assim, qual é a minha responsabilidade nesse processo? Nós precisamos entender que todo caos, toda situação que acontece na nossa vida é para a nossa evolução. Então eu te convido para essa consciência e essa oportunidade de assumir a própria vida. Quando a gente se torna, filhos credores, o que são filhos credores? Que ficam ali justificando os nossos fracassos, porque meu pai não me deu, porque minha mãe foi embora, porque meu pai morreu cedo, porque minha mãe morreu no parto. São dores muito difíceis de vivenciar, porque meus pais se separaram, porque quando eu era pequeno meus pais se separaram. Gente, são situações da nossa vida. E o que a gente pode desenvolver a partir disso? Qual o aprendizado que a gente pode desenvolver a partir disso? Qual é a evolução que a gente pode desenvolver quando a gente está num relacionamento, num casamento? Às vezes a gente está num casamento que a gente não está acostumada a compartilhar a vida. E aí o outro diz, deixa eu te ajudar, deixa eu estar do seu lado. E você diz, caramba, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a conviver. Eu tenho que aprender a soltar. O quanto a gente pode evoluir e a gente pode crescer. Então, tudo está a serviço da vida? Sim. Sai do lugar de vítima. Isso não quer dizer que você não possa sofrer, você não possa acolher a sua dor, a sua tristeza, Hoje de manhã, não sei nem se ela tá aí, uma pessoa me mandou mensagem dizendo que o pai dela fez a passagem, eu liguei para ela chorou. Então assim, é isso, a gente acolhe a nossa dor, a gente olha para onde dói, a gente precisa olhar inclusive, porque quando a gente finge que não tá doendo, quando a gente finge que não tá sofrendo, quando a gente rompe um relacionamento e, ai que bom foi livramento, sem olhar para todo o aprendizado que ele me trouxe, eu também não tô olhando para a dor. E muitas vezes, vivenciar isso nos possibilita evoluir, nos possibilita aprender a lidar com aquilo ali daqui para frente. Então, compreender que quando a gente aprende, e traz pra gente que aquilo que a gente não recebeu é aquilo que a gente precisa desenvolver na vida, a gente vai viver essa viagem de forma mais leve, com graça e leveza. A gente vai viver essa viagem que é viver assim quando a gente vai pro Nordeste, que a gente come tapioca, que a gente come mandioca, que a gente pula no mar, que a gente nada com os peixinhos, que a gente viaja de barco. A gente se permite viver todas as experiências com graça e leveza. E a gente precisa trazer graça e leveza. A gente precisa olhar para os nossos sofrimentos, a gente precisa olhar para os nossos pesos, a gente precisa olhar para as nossas dores. Olhar. Porém, se perguntar, o que essa história me traz de presente? O que essa dor agora me traz de presente? O que essa pessoa que está me desafiando, me colocando na parede, está exigindo de mim? Será que é para eu recuar? Será que é para eu aprender a atacar? Será que é para eu aprender a me defender, me posicionar? Será que é para eu aprender a ser menos arrogante? O que isso aí tá para eu aprender? Então, vamos embora, buscadores de si, vamos levantar essa poltrona e entender que tudo está a serviço da nossa vida. Tudo está a serviço da nossa evolução. E quando a gente para de reclamar, porque reclamar é clamar 2 vezes que aquela coisa aconteça, a gente pode olhar para tudo e desenvolver aquilo que a gente não recebeu. Seja amor, seja afeto, seja toque, seja carinho, seja ganhar dinheiro, seja ser próspero, seja ser feliz no casamento. Quantas mulheres não se permitem ser felizes no casamento porque a mãe foi infeliz, porque a avó foi infeliz? Quantas mulheres se exigem ficar num casamento casada que já está falido porque esse foi o aprendizado? Então, gente, desenvolva aquilo que você não recebeu. Pega tudo que você recebeu como aprendizado,
olha como exemplo, faz do seu passado uma referência e siga. Muitas pessoas, para terminar aqui hoje a nossa live, muitas pessoas falam assim, a constelação, ela fala só de passado. Ela vai lá na ancestralidade, ela fala só de passado. Ela fala do aborto, né? Assim, fala do relacionamento lá da adolescência. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A constelação não fala só de passado. A constelação fala do presente. Muitas pessoas estão com a vida parada porque aquele passado está presente. Porque aquele relacionamento está presente. Porque aquele dinheiro que eu ganhei ilicitamente está presente. Ele está atrapalhando a minha vida agora. Aquela traição que aconteceu lá no casamento, que eu não consegui equilibrar naquela relação, ela está atrapalhando a minha vida agora. Aquele limite que eu não consegui dar, aquele dinheiro que eu deixei de ganhar, aquela faculdade que eu não terminei, aqueles cursos todos que eu compro e acabo não fazendo, ou não indo fazer, aquilo está atrapalhando a minha vida agora. Ela não está atrapalhando a minha vida no passado. Está atrapalhando a minha vida agora. Então, a gente tem que sair dessa mente pequena, dessa temporalidade. A gente também é muito tridimensional em relação ao tempo. A gente acha que aquilo que aconteceu 10 anos atrás não repercute agora. Que aquilo que aconteceu quando eu estava no ventre da mamãe não repercute agora. Essa temporalidade, elas só servem para nos distrair. Essa jornada, esse tempo na jornada, ele é irrelevante. Aquilo que aconteceu quando eu estava no ventre da minha mãe repercute muito hoje na minha vida. Então, sai dessa mente tacanha, vamos expandir a consciência. O tempo é só uma forma da gente se organizar. Solta um pouco isso e entenda que tudo aquilo que a gente vivenciou, experienciou, que a gente não olhou, está na nossa vida agora no presente. No presente. E se a constelação acessa algo que está lá atrás, que está lá atrás, mas que está atrapalhando agora, é porque eu posso viver de forma mais plena, mais feliz. Eu posso evoluir a partir dessa informação. Olha que lindo, a constelação me proporcionou compreender o meu relacionamento com meu pai. E aí, quando a gente compreende o nosso relacionamento com o nosso pai, sabe o que acontece? A gente se permite ir para a vida, a gente se permite se dirigir a nossa própria vida, a gente se permite se relacionar com o masculino de forma inteira, de forma equilibrada, de forma bacana. Então, gente, o passado é uma referência importante, mas se ele não é olhado, ele atrapalha o nosso presente. Sai dessa coisa do tempo e comece a olhar para a sua vida agora. O que está te atrapalhando agora? Para que a gente possa evoluir. Eu deixo um beijo carinhoso. Eu tinha um monte de coisa aqui para falar, mas eu confesso que hoje eu nem olhei para os meus papéis direito. Se eu deixei de falar alguma coisa, que seja. Então, que a gente se desenvolva, que a gente cresça, que a gente se desapega. Lembra de uma coisa. As nossas melhores viagens são aquelas que a gente leva pouquíssimas roupas. Leva o necessário o suficiente. Lembre-se disso. E mesmo que a gente leve uma mala enorme para a viagem, a gente, em geral, usa o mínimo. Lembre-se disso. Quando a gente leva uma mala enorme, cheia de coisas, cheia de roupa, cheia de vestido, cheia de casaco, cheia de um monte de coisa, a gente acaba vestindo o mesmo short, ou o mesmo vestido, ou a mesma blusa. Então, gente, não se apegue. Não se apegue. Aproveita a viagem e curta com graça e leveza. Mesmo as dores, tá bom? Beijo, até quinta-feira que vem.